Nas últimas semanas, em maior ou menor grau, fomos todos vítimas da insegurança que hoje reina em todo o estado do Ceará, mas muito especialmente em Fortaleza. A atuação das tais facções estão aí, de alguma forma, a deixar uma população inteira sob pânico, refém nesse instante. O sistema prisional do estado do Ceará, no contexto da violência que nesse instante assume características extremamente agudas, certamente é um dos setores extremamente sensível a esta violência e importante, na medida em que é no sistema prisional que estão hoje albergados nada mais, nada menos do que 27 mil pessoas acusadas do cometimento de crime. A Secretaria do Interior e Justiça, ao lado de toda uma política de segurança pública do governo do Estado, não se pode negar, tem evitado todos os esforços no sentido de tentar, de alguma forma, criar um padrão e uma política de segurança pública que possa, de alguma forma, gerar um impacto na diminuição dos crimes. Mas nada disso tem sido suficiente. É para discutirmos os vários aspectos dessa gestão que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, e 61.4 digital. E para abordarmos os vários aspectos do problema da insegurança pública no contexto do sistema penitenciário cearense, nós temos hoje aqui o nosso convidado especial para nos ajudar a refletir um pouco sobre isso, que é o Dr. Edmar Oliveira Santos, que é o coordenador da COESP, que é a Coordenadoria do Sistema Prisional do Estado do Ceará, portanto, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania. Para debater com o Dr. Edmar, que é, inclusive, um especialista em segurança pública, nós temos as participações dos nossos colaboradores. O doutor em Sociologia, professor Clésio Oliveira, e o também doutor em História Política, o professor Rui Martinho Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para que nós voltemos. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa vai discutir hoje um dos graves e mais sensíveis problemas do estado do Ceará no momento, que é a questão da violência urbana no contexto do seu sistema prisional. Para discutirmos esse tema, nós temos hoje as participações do nosso convidado, o coordenador da COESP, que é do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, e os professores Rui Martinho Rodrigues e Clésio Arruda. Eu vou começar com o nosso convidado, o Dr. Edmar, na seguinte perspectiva. Nós temos aí 18 penitenciárias de grande porte, chamemos assim, porque 2 serão inauguradas em breve, temos hoje 16. Nós temos 6 sub-regionais, e nessas casas estão albergados pelo menos 27 mil homens, um pouco mais, um pouco menos, o número não é exatamente este. Eu gostaria de nós começarmos aqui essa discussão, historiando para o nosso telespectador qual é a realidade do sistema prisional. Na semana que passou, o Conselho Penitenciário fez uma inspeção junto à OAB, Ministério Público, e identificou vários e graves problemas no interior, sobretudo dessas penitenciárias maiores aqui, que estão hoje na região metropolitana de Fortaleza. Gostaríamos de começar ouvindo sobre essa realidade que os senhores enfrentam nesse instante, porque os senhores lidam certamente com o mais sensível dos problemas dessa insegurança, que é, no caso, o apenado, e numa quantidade significativa. Ok. Primeiro, bom dia a todos, Dr. Clésio, Dr. Rui, Dr. Arnaldo, telespectadores. Muita honra estar presente nesse programa.
O sistema prisional do Estado do Ceará, e não distante da realidade prisional de todo o país, tem em sua maior dificuldade a questão da superlotação das vagas, né? E aí por diversos motivos que muito pontuados aí, desde a questão estrutural, o aporte de vagas do próprio sistema prisional, até as dificuldades operativas de todo o sistema de justiça. Mas, enfim, nós lidamos hoje, você já pontuou, cerca de 27, um pouco mais de 27 mil pessoas respondendo a processos criminais no sistema e faticamente recolhidos uma média entre 22 e 23 mil, né? Esse número está distribuído nas diversas unidades prisionais, 16 grandes e 130 cadeias públicas em todas as comarcas, né, que possuem cadeias públicas no território estadual. Então, assim, hoje a dificuldade operativa do sistema, a iniciar pela questão da superlotação, perpassa por também uma outra situação que nós entendemos dificultosa para a questão da eficácia do sistema prisional no alcance do seu objetivo, que seria a ressocialização. O retorno do indivíduo recuperado e com a sua cidadania restaurada, né, para o convívio social. Quando você tem a questão da superlotação, você tem o estrangulamento de toda a estrutura que favoreceria aos processos de ressocialização. Então, você lida basicamente e é forçado, é impelido a lidar basicamente com a custódia, que é só uma das grandes atribuições que tem o sistema prisional. Você fica todo o tempo naquela questão de manter o controle e evitar que o indivíduo consiga se evadir, fugir do sistema prisional e permaneça à disposição da justiça. Então, o número hoje logístico que a gente tem entre recurso humano, recurso material e vagas é um número que está muito aquém do que se precisaria, né, realmente para que a gente tivesse esse objetivo eficaz conseguido, concretizado. Aliás, a propósito, haja número, né? E o que seria que vai. E é uma questão histórica, não se pode pontuar para hoje essa problemática. E nós temos aí, nós aqui é uma questão de visão pessoal minha, eu costumo dizer que, e aí entre aspas, a modernidade do sistema prisional cearense tem acompanhado o próprio surgimento do Instituto Penal Paulo Sarazate, que foi extinto agora em 2013. Né? Então, quando o IPPS surgiu, pós governos militares, ditadura, inclusive acolheu, albergou, como você diz, presos ainda do regime militar, começou-se a estruturar o sistema prisional do Ceará, né? Faticamente, pelo que a gente entende. Então, essa estrutura que tem aí, que foi finalizada agora em 2013, após 48 anos de atividade, demonstra que, como ele foi extinto, também as problemáticas desse sistema, né, se perduram junto com ele. São reproduzidas, né? Modelos de toda essa dificuldade logística operativa que a gente já mencionou aqui. Deixa eu colocar o professor, antes de eu colocar o professor Clésio para uma visão, uma percepção sociológica, eu quero colocar o professor Rui Martinho aqui numa perspectiva histórica, exatamente da concepção. Né? O Brasil, obviamente, com todos os problemas que tem na sua própria estrutura judiciária, sofre uma crítica muito grande, muito se atribui parcela do que se vivencia hoje a essa morosidade também, que por outro lado é argumentado que é por falta também de material humano e material mesmo, quer dizer, físico, estrutural, enfim, cada um com seus problemas em maior ou menor grau. Mas o fato é que o sistema prisional, professor, numa perspectiva histórica, ele acompanha, ele é contemporâneo, nós estamos ainda vivenciando momentos, épocas do século passado, o XIX, quando o passado não é o 20, é o 19, porque o 20 terminou muito recentemente. Ou talvez o século XX tenha terminado em 89, com a queda do Muro de Berlim, né? Mas, de fato, milenarmente, o direito penal era retributivo. Não tinha uma ideia de que o direito penal iria ressocializar ninguém.
Isso veio aparecer no século XVIII com César e Beccaria, né? E assim mesmo foi uma ideia que não pegou muito durante muito tempo. E na Europa Ocidental, o sistema penal evoluiu bastante, mas não no resto do mundo. Tem também uma certa evolução no Japão e tal, mas no resto do mundo não. Inclusive, em países desenvolvidos como os Estados Unidos, o sistema penal é muito rigoroso ainda, embora não tenha certos problemas do nosso. E o nosso continua sendo um lugar onde o indivíduo é jogado e submetido à pressão de grupos criminosos organizados. Se ele não se deixar recrutar por esses grupos, ele fica à mercê de todo tipo de violência. E quando ele se deixa recrutar, uma vez que entre numa organização criminosa, ele não sai mais. E como o regime de execução de pena o coloca na rua depois de algum tempo, pela progressão do regime de execução, ele, quando sai, vai estar a serviço do crime. E até antes de sair, e tem uma coisa que tem se comentado pouco, é que a parcela da população carcerária de sexo feminino tem aumentado muito. Você não tinha, até alguns anos atrás, nem 3% da população carcerária era feminina. Hoje está passando, o doutor aqui poderá me corrigir se a minha memória me enganar, está passando dos 7%, não é isso? Aproximadamente. E quase sempre induzidas. E isso se deu quase a partir vítima do tráfico dos seus próprios sempre. Parceiros, Isso que são se forçados. Esse crescimento da população carcerária feminina se deu a partir da criação da visita íntima. Porque as mulheres vão ao presídio visitar os seus companheiros e são induzidas a levar drogas ou outras coisas para eles, e até a praticar, mesmo sem ir ao presídio, praticar algum ato infracional na rua, por ordem da organização que manda no companheiro dela e que pede para ela fazer. Então, isso tem sido um problema. Agora, um grande problema é que investir na qualidade da prisão tem que atender os dois requisitos de qualquer investimento, que é quanto custa e de onde sai o dinheiro. E dizer quanto custa não é tão difícil. Agora, dizer de onde é que vai tirar o dinheiro é que é o problema, né? Quer dizer, vamos tirar do setor de saúde, vamos tirar do próprio setor de segurança pública, vamos tirar do setor de infraestrutura de transporte, vamos tirar do setor de educação. E o presídio é a última coisa que sobra, porque a sociedade brasileira não adquiriu consciência ainda de que, embora, digamos, educação seja muito importante para enfrentar o crime a longo prazo, no curto prazo as medidas ligadas ao sistema prisional são muito urgentes. Porque os presídios que sempre foram um centro de aperfeiçoamento no crime, hoje são mais, além de continuarem sendo um centro de aperfeiçoamento do crime, são um centro de recrutamento e o lugar do comando, controle e coordenação do crime, a partir dos presídios. E é preciso enfrentar esse problema. Se corrobora essa afirmação do professor Na Latino? verdade, as prisões, quando passaram a ser a opção do sistema criminal para substituir a questão das expiações em praça pública, ele surgiu, não se colocou uma outra opção, não é? E ele, como única opção, e como esse investimento, como o professor diz, de onde virá o investimento de se manter essa opção, passou a ser quase que um dilema de qualquer gestor público e dos próprios sistemas de justiça, dizer assim, olha, não tem outra opção, tenho que manter esse sistema, mas vou pensá-lo sempre em último caso. Então, quando se pensa ele sempre em último caso, pensa-se no direcionamento dessas verbas para uma questão de eu posso deixar para depois. O que favorece o descontrole, a degeneração do próprio sistema, que é a opção que se tem para segurar a sociedade na sua paz. Professor Clésio, como sociólogo, e eu quero colocar isso nessa perspectiva, há uma tradição, há uma cultura no Brasil
em que se diz que se pune muito e se pune mal. Há quem conteste, que diga que não se pune muito na quantidade que se deveria, senso comum, né? Mas no meio entre os que operam o direito, né, diz que se pune muito, portanto, agora se pune mal. E não faltam iniciativas de leis, nesse instante, no Brasil, pedindo endurecimento de pena, redução de maioridade penal, ou seja, como se bastasse uma lei, bastasse uma PEC para se resolver um problema dessa ordem. Eu queria colocar nessa perspectiva a sua análise a partir do que o professor Rui e o doutor Edmar colocaram aqui para a gente. Acho que já surgiu aqui elementos que dá para a gente passar um dia inteiro. Dá para fazer a ideia é essa mesmo. A questão teórica, né? Você pensar o surgimento da prisão como alternativa, né? Menos maléfica, né? Até como certo humanismo. Quando a gente pensa com relação ao Brasil, ela entra, quer dizer, mas a perspectiva nunca foi essa. A gente não pensou nem no sistema prisional que pudesse educar para o trabalho, no sentido de um sistema prisional funcional, tá? Onde ele tivesse pelo menos a recuperação desse indivíduo para um disciplinamento para a hora, para isso, para aquilo outro. Sempre predominou, na verdade, uma grande desorganização como um isolamento de um grupo de pessoas que se quer de fato afastar dos olhos da sociedade. Apenas segregá-los. Segregá-los, né? Aí então a gente já tem um olhar negativo que não é oficial, no sentido, não é de quem está no meio, né, quem está no direito penal. Ele é um olhar do todo da sociedade. Não é estranho que o Brasil esteja entre as maiores populações carcerárias, né, e que nesse conjunto de população carcerária você encontra 2 países de origem escravocrata e 2 outros países de tradição extremamente autoritária. A gente tem Estados Unidos, Brasil como país que tem na sua base a escravidão, e aí tem a China e a União Soviética como os países extremamente autoritários. Então, nesse conjunto, não significa porque tem um maior número de população, a gente tem outros países que têm população aí que estaria nesse grupo, mas que estão muito aquém em termos de população carcerária. Então, há uma tradição autoritária no Brasil, né? Nessa tradição autoritária no Brasil, um problema que a gente tem, que é dentro e fora, então é um problema muito mais grave, né? Porque quando a gente pensa, inclusive no plano teórico, já sofisticando, digamos assim, o sistema carcerário, se a gente pensar, por exemplo, penas alternativas, faz sentido no Brasil? É uma questão seríssima. Só te complementar, eu te permito só fechar o raciocínio. Quando a gente pensa na pena alternativa, a gente pensa como a possibilidade do indivíduo se ressocializar no meio. Ora, mas o próprio meio que a gente tem fora, muitas vezes ele é mais degradado do que o meio que tem dentro. E hoje cada vez mais. Quer dizer, aquele ambiente social onde esse indivíduo está sendo formado para o crime, que é tanto que me permita até depois uma avaliação sua. Dificilmente você encontra hoje quem entra no sistema prisional que seja o novato como o crime passional. Quer dizer, já é aquele que já vem, que quando já chegou lá já está taludo. Desde os 10, 12 anos, né? Quer dizer, então a gente tem essa situação fora, que já está formando esse indivíduo degradado dentro do ambiente degradado, e o outro, que é o sistema prisional. Então ele está no todo. Quer dizer, é um problema extremamente complexo, porque até alternativas mais sofisticadas no Brasil ele tem que ser repensado, porque não cabem. A doutrina brasileira toda é minimalista em matéria de direito penal, como no mundo inteiro. Mas a legislação é maximalista. Há uma pressão da sociedade. Então, cada vez que há um crime de grande repercussão, o Congresso faz uma lei. O resultado é que a lei manda prender, algumas vezes a polícia consegue prender e o judiciário consegue condenar e os presídios ficam superlotados. E a pressão é muito grande. Você pode ver agora nós temos uma porção de crimes sem violência ou ameaça grave contra a pessoa. Eu digo isso porque na doutrina minimalista só deveria haver cadeia para quem pratica crime com violência ou ameaça grave contra a pessoa, quando poderíamos adotar penas pecuniárias. Veja, um Maluf, por exemplo, seria muito mais efetivo uma pena que o deixasse pobre do que uma pena que o meta na cadeia. O rico tem muito mais medo de ficar pobre do que de ser preso, porque o rico preso passa bem na cadeia. Então, realmente, nós temos esse impasse. Agora,
A prisão, ao contrário do que os abolicionistas penais dizem, não é bem uma questão de vingança. É uma tentativa de proteger a sociedade de um indivíduo que tem conduta antissocial. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, porque quando nós voltarmos, eu quero colocar a discussão nessa perspectiva de que o professor Rui acaba na sua última fala de colocar. Há uma percepção, até onde eu enxergo, e se eu não estiver errado, por favor, me corrijam, que parece que o problema da violência no Brasil se encerra quando se condena os indivíduos e os manda para as masmorras. Ou seja, a própria justiça, quando o faz, a justiça que manda prender não é a mesma justiça, por exemplo, que vai olhar quais são as condições, que vai exigir do Estado as condições necessárias, porque esse indivíduo, mais cedo ou mais tarde, ele volta. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, vamos discutir nessa perspectiva. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Você que ligou agora, o programa tem hoje as participações do nosso convidado, o Dr. Edmar Santos, que coordena o sistema prisional no estado do Ceará na Secretaria de Justiça. E debatendo com o professor Edmar, nós temos as participações dos professores Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. No bloco anterior, eu deixei no ar o seguinte questionamento. E pedi que me corrigissem se eu estiver errado. Me parece que a própria estrutura judiciária do Estado brasileiro, como da sociedade, imagina, erroneamente, que o problema da violência no Brasil, no caso do Estado do Ceará, se encerra quando a polícia prende, investiga, a justiça condena e manda para o sistema prisional. Estou errado? Ou seja, depois não se liga mais para o sistema prisional. No máximo, vamos brigar aqui para conseguir dinheiro para construir mais uma. E é de construção e construção, né? E a demanda, ao mesmo tempo, lá fora, vai cada vez mais exigindo espaços no sistema. Na verdade, toda a norma penal, processual, ela já vislumbra um fluxo. Daí porque a pena ela tem aqui no nosso ordenamento uma progressividade em seus diversos regimes, né? Do mais brando para do mais severo para o mais brando e vice-versa, a depender do comportamento do indivíduo processado, condenado. Mas esse fluxo na prática é que é estrangulado, ele está estagnado entre o processo de manutenção da custódia e o próprio processo de prisão, né? Progressão do regime de execução. O fluxo de aprisionamento é muito grande para a dinâmica que todo o sistema de justiça e os órgãos de execução conseguem lidar. Cada um na sua dificuldade operacional, seja a Defensoria, Ministério Público, o Judiciário, o Executivo com o sistema prisional e o próprio sistema de segurança pública, tem as suas dificuldades que não estão acompanhando a grande produção, né, na sociedade de elementos
que enveredam para o crime. Você está dizendo que Dr. prende-se em número muito maior do que o o sistema em todo o consegue operar sistema. para que ele possa recuperar e retornar. Se nós levarmos em conta que nos últimos 15 anos, aproximadamente, nós praticamente dobramos a população carcerária no estado do Ceará, há que se dizer, e hoje nós temos um excedente populacional, então há que se dizer que nós ficamos aqui estagnados. Se dobrasse de novo, ainda seria pouco. Ainda seria. Então, há essa dinâmica processual, todo esse fluxo está estagnado, está estrangulado em algum lugar, e principalmente aonde mantém o indivíduo preso, né? Nós hoje estamos aí com a demanda da polícia, das polícias civis, por exemplo, que estão com presos em delegacias, que realmente a gente assevera isso, não é um local para que o indivíduo preso permaneça, ele tem que vir para cá, para o sistema, mas o sistema não tem mais aonde colocar, né? Porque está com excedente. Então, o Estado em si, né, e em toda essa história de 50 anos, pelo menos, do sistema prisional aqui, não acompanhou essa estruturação para esse desenvolvimento do crime aqui no nosso Estado, aqui, falando de maneira mais delimitada. Eu queria até trazer aqui uma questões bem práticas. Você fala do funcionamento do sistema não tem acompanhado, né? Eu tenho percebido em conversas com o meio mais próximo à questão penal, por exemplo, colegas da Defensoria que reclamam absurdo, por exemplo, situações concretas em que alguém que já está numa situação de liberdade, de semi-liberdade, que já está em busca de um trabalho e que é impedido pelas condições do mundo fora de exercer o trabalho. Ou seja, ele não pode frequentar um determinado lugar porque tem um controle e um domínio de uma facção. E aí o trabalho levaria ele a se deslocar, então ele não pode. E aí muitas vezes na incompreensão se retroage. Ou seja, ele volta para a cadeia porque não pode exercer o trabalho. Quer dizer, há autorização para exercer o trabalho, há a busca, o exercício para que isso aconteça, mas aí na prática, como ele não pode, porque não pode frequentar determinado espaço, né, tem medidas de retroagir, aí volta para o regime fechado. Quer dizer, uma questão de funcionamento que eu acho que passa muito também pela incompreensão do que está acontecendo no mundo real. Verdade. E nós temos nos acostumados a remediar, né, com paliativos essa situação de estagnação, dessa fluência que deveria ter. Ora, quando nós adotamos processo de mutirões, por exemplo, o mutirão ele surge para poder remediar um processo contínuo que não está sendo efetivado, concorda? Então, quando ele passa a ser recorrente, o mutirão, é porque o processo aqui realmente não anda. Então, o mutirão é só um paliativo. Não deveria estar acontecendo se o fluxo estivesse realmente acontecendo como deveria. Eu penso que o problema prisional não começa nos presídios, começa na sociedade. Exatamente. Primeiro porque, historicamente, nós tínhamos um sistema de controle social que envolvia família, envolvia escola, envolvia igrejas, envolvia parentela extensiva, envolvia os mais velhos da sociedade. Qualquer pessoa mais velha, há meio século atrás, ralhava com um menino que estivesse fazendo uma travessura na rua e o menino acatava, Sim. porque era uma pessoa mais velha. Eu ouvi um depoimento de um cidadão idoso que disse que quando era menino batia bola na Praça do Carmo e quando vinha uma pessoa mais velha, os meninos paravam o jogo para a pessoa mais velha passar. Então, houve uma revolução cultural, a família perdeu o controle dos filhos, a parentela não tem mais nenhuma influência, o menino não respeita tio, nem parente, nem padrinho ou madrinha, que também tinha autoridade. A escola também perdeu a autoridade, perdeu o controle. As igrejas também se desmoralizaram, porque praticaram suicídio moral. E sobrou só o Estado. E o Estado não está dando conta. E se duplicar as vagas do presídio, vai lotar de novo. Rui, se você me permite, você usou aí repetidamente a palavra controle. Você disse que a família perdeu o controle, a escola, a igreja, a sociedade. Só quem não acha que perdeu o controle foi o governador, era só para pontuar. Eu queria entrar nessa discussão, Rui, que eu acho que o ponto é esse aqui, viu? Agora veja, Exato. não resta dúvida que prender tem algum efeito. Não estou dizendo que seja a melhor opção, eu sou garantista, na minha militância forense, eu sou garantista como advogado,
e sou minimalista. Acho que é muito melhor pena pecuniária do que prisão e, em certos casos, outras medidas restritivas de direito. Mas não resta dúvida que quando você retira do convívio social indivíduos que têm conduta antissocial, esses indivíduos, pelo menos por algum tempo, não estarão praticando essas condutas. O Estado de São Paulo, que eu saiba, foi quem teve melhor sucesso no combate, pelo menos a uma forma específica, que é o crime violento fatal. Os homicídios em São Paulo, que já foram em torno de 40, mais ou menos 40 homicídios para cada 100 mil habitantes, chegaram abaixo de 10, subiram um pouco de novo, acho que estão entre 11 ou 12, se minha memória não me trai. Então, nós reduzimos em 1/4 os homicídios em São Paulo. Como? São Paulo inaugurou quase um presídio por mês nos últimos 20 anos. É trágico que a gente tenha que prender os nossos jovens. É um prejuízo danado para o país, para a sociedade, é lamentável. É lamentável do ponto de vista humano, porque essas pessoas que são presas não vão se ressocializar, a grande maioria delas. Agora, a sociedade precisa de proteção. E essa proteção, do modo como as coisas estão postas, diante de uma revolução cultural que o Bauman chama de sociedade líquida, porque também houve uma mudança de valores. Eu vou contar só uma historinha aqui que o meu oftalmologista me contou. O carro dele parou de funcionar, 8 horas da noite, debaixo de um poste, em frente de uma escola cheia de estudantes adultos na porta. Ele quis abandonar o carro, o filho disse, não pai, é cedo, tá cheio de gente aqui, estamos debaixo do poste, não precisa fugir. Ele puxou o celular para chamar o socorro mecânico, o rapaz que ia passando na bicicleta puxou a arma no seu assalto, levou o celular. Quando o rapaz foi embora, os jovens que estavam na porta da escola se aproximaram e disseram, isso é o fulano, ele não faz isso não. Ele só fez isso agora porque as meninas estavam ali, ele queria se exibir. Essa história me dá um frio na barriga. Porque antigamente, se o indivíduo ia delinquir, ele ia para longe, onde ele não fosse reconhecido. Se agora o jovem faz isso diante das gatas para se exibir, nós temos uma revolução cultural arrasadora. E ninguém fala nisso, porque os deformadores de opinião e os intelectuais em geral são libertários e não gostam de dizer que houve uma revolução cultural que acabou com todos os controles. Eu queria trazer uma questão que passa por esse controle e remeter para o governador. Como eu não tenho interesse político, não estou atrás de voto, quer dizer, o controle... Devia. o controle não foi perdido por ele, foi perdido por ele e muitos outros. Esse controle a gente Pela perdeu sociedade. na década de 80. Pela sociedade. Temos que voltar e aí olhar com mais calma e perceber que nos anos 80 a gente tem uma virada que é uma virada de modelo de sociedade que nós tínhamos. Nós passamos por uma urbanização muito forte nos anos 80. Simultaneamente a isso, a gente tem a migração que nós não tínhamos para cá do hábito do uso da cocaína no primeiro momento. Então, nos anos 80, a gente inaugura o uso da cocaína e começa a substituir o uísque pela cocaína, abrindo no momento que é um momento de grande desemprego, que é a década de 80 e subsequentemente Faz 90. parte da Revolução Cultural. Então a gente tem um desemprego em massa que funciona como um grande mercado e funcionou, onde essa mão de obra mais jovem ela vai para o mercado, passa a ter esse trabalho, com um agravante, aí sim que o governador pode trazer para ele agora para tentar consertar, que a gente não agiu como o Estado deveria ter agido, que era principalmente com a escola. Ora, se eu tenho um momento em que há um desemprego alto, mas que o mercado de trabalho estava mais favorável para as mulheres. A partir dos anos 80 e 90, as mulheres vão para o mercado de trabalho e a gente tinha uma cultura que quem cuidava das crianças eram as mulheres. A gente tem os homens caindo no desemprego, as mulheres indo para o trabalho e as crianças na escola de um turno. Ora, como é que a gente não toma medida naquele momento? Quando encontram vagas, né? Quando encontra vaga, né? Aí se a gente tem a criança em um turno da escola e o outro fora da escola. Dos anos 80 vaga para já cá, não é problema não, né? o que nós revertemos em termos de educação no ensino fundamental de forma séria? Quer dizer, o que a gente fez como complementação? Cadê o contraturno? O contraturno a gente vai falar agora, recentemente, aqui no estado do Ceará, não está com 2, 3 anos. Você está colocando A questão um é que as assunto aí que é escolas- muito importante, que é a faixa etária. Doutor Edmar, você poderia nos informar, se a secretaria, obviamente, tiver, o perfil desses 24 mil que estão presos hoje no interior das penitenciárias? Qual é a faixa etária deles? A grande maioria de presos hoje do sistema prisional, e aí uma média de 80% desse pessoal aproximadamente,
é da faixa etária entre 18 e 29 anos. Então é uma população É muito jovem. É a juventude, né? Mesmo que o professor Clésio traz. E isso é um fenômeno, como disse, que aconteceu dos últimos 15 anos para cá, né? Essa baixa na faixa etária dos infratores. Então, é fruto, e aí coadunando com o que o doutor Rui já disse, o doutor Clésio já disse, desse descontrole social e dessa mudança cultural das percas ao longo dos tempos, dos códigos morais que eram direto ou indiretamente atribuídos ao desenvolvimento da criança e do jovem, da representação dos mais velhos. Edmar, me permita só, pelos dados que o Edmar coloca, quer dizer, é o garoto nascido nos anos 90, 1990. Exatamente. Quer dizer, ou seja, quando agora a gente já tem, inclusive, o crack entrando. Mas a semente da Revolução Cultural começa nos anos 60. Vai produzir efeitos 30 anos depois, nos anos 90, mas a semente da Revolução Cultural foi dos anos 60. Começa assim. Então, o que ficou para a sociedade foi essa cooptação do jovem nesse ambiente de descontrole geral, né, das influências do crime, daqueles que vivem do crime e vivem por opção, porque hoje você tem os criminosos convictos que, se você der uma oportunidade de emprego para ele, ele vai sopesar ali na condição que ele tem de auferir lucros de um lado e de outro, e ele vai dizer, não, obrigado. Isso aí já está falando aquele que... Não é tanto lucro não, porque o crime remunera muito mal ao soldado raso do crime. Mas é o status, é a intocabilidade, porque se ele é da organização criminosa, ninguém toca nele. Né? E o prestígio com as gatas. Sim. Pertencimento, né? O prestígio com as gatas. Agora, é interessante ver que nós estamos falando de presídio, estamos associando a criminalidade, porque não pode deixar de fazer essa associação, e, consequentemente, não podemos deixar de pensar na prevenção, presídio como prevenção. E aí é interessante, se comenta muito que o presídio não tem eficácia como prevenção secundária, porque o cara sai de lá e vai reincidir. Mas é bom lembrar que tem alguma eficácia, não insignificante, como prevenção primária, como se viu em São Paulo. Em São Paulo, a população carcerária cresceu muito, eles inauguravam um presídio a cada mês. E o que é a prevenção secundária que não funciona? É aquela que tenta evitar que quem já delinquiu não volte a delinquir. O que é a prevenção primária? É aquela que se dirige a quem não delinquiu ainda. E essa tem efeito. Eu acho que todos nós aqui já tivemos uma raiva de alguém e dissemos, olha, eu não mato esse filho da mãe porque eu vou me prejudicar. Isso é prevenção primária. Dirigida a quem não... E essa prevenção primária só tem efeito quando a impunidade é baixa. Se temos uma impunidade alta, não temos prevenção primária. E temos impunidade baixa porque, para que haja condenação, é preciso que o processo seja instruído com provas. É preciso que a autoria de delito seja esclarecida. Quem devia fazer isso era a Polícia Judiciária, que pode ter carradas de razão para não fazer, mas não está fazendo. Eu vou fazer mais um intervalo, que a produção me avisa que o nosso tempo já se esgotou, e eu quero deixar no ar uma reflexão para vocês três fazerem no terceiro e último bloco, que é a seguinte. Tem-se no sistema prisional, de novo, eu quero trazer aqui o senso comum, tem-se no sistema prisional, isso é no Brasil, mas vamos falar do caso do Ceará, a ideia de que, uma vez condenado e jogado para o presídio, para cumprir lá seus 15, 20, sei lá quantos anos, a pena que tenha sido lhe imposta, a sociedade estaria, portanto, segura, estaria livre daquele indivíduo. Não estou falando aqui da produção dos novos criminosos, não, que é também falha do Estado. O que se verifica hoje, na violência que o Ceará está vivendo, é que isso não é verdade. O crime está sendo comandado, executado, cooptado, enfim, em escala com as tais facções de dentro do sistema. Quando voltarmos, um instante só, a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube
TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você assinante que ligou agora, o programa está discutindo hoje o sistema penitenciário, o sistema prisional do Estado do Ceará, no contexto da violência que o Estado tem vivenciado nas últimas 3 semanas. E temos as participações do nosso convidado, o coordenador do sistema prisional do Estado, o Dr. Edmar Santos, debatendo com ele os professores Rui Martinho Rodrigues e Clésio Arruda. Antes de abrir o terceiro bloco, eu quero fazer um registro aqui. Esse aqui é o Manual de Redação Profissional da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. É a primeira edição que a CLJ lança nesse instante. A ideia, modestamente, é colaborar com os profissionais da área de comunicação com algumas técnicas, algumas regras básicas. O conselho editorial desse manual é formado pelo senador jornalista Cid Saboia de Carvalho, professor Rui Martinho Rodrigues, esse que vos fala é ótimo, né? O Reginaldo Vasconcelos, que é o presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, o professor e linguista Vianney Mesquita, o poeta e jornalista Luciano Maia. Esses os que integram o conselho editorial desse manual. O manual será lançado na próxima sexta-feira, dia 8, portanto, da próxima semana, na Embaixada da Cachaça, ali na rua João Brígido, de frente ali ao Ministério Público Federal. Né? Está aqui. E depois, como diriam os reclames, os senhores poderão encontrar nas melhores casas do ramo. Pronto, feito o comercial completo do lançamento do nosso manual. Aproveito para registrar aqui a presença em nossos estúdios do professor psicanalista, o Adailson, que nos prestigia aqui assistindo ao vivo o nosso programa. Bom, eu deixei no intervalo do segundo bloco no ar a seguinte questão. Quando se prende o indivíduo, condena-se e manda para o presídio, a sociedade se sente de alguma forma aliviada, porque psicologicamente ela estaria, digamos, livre dos infratores. Entretanto, o que se verifica no estado do Ceará e no Brasil, nós vamos falar do caso do Ceará, doutor Edmar, nas últimas 3 semanas o estado tem vivido um momento de terror. Só lembro um momento psicológico assim, se não me engano, 2010, quando no final do ano se causou aquele pânico todo, acho que é 2010, 2011, não sei, no final do ano, que se fez uma greve, paralisação, fechou 2015. O comércio, 2015, fechou o comércio, paralisou o transporte público. Estamos vivendo mais ou menos, mutatis mutandis, algo muito parecido. Tá? Com um agravante. O que nós estamos vivendo agora, o crime está sendo emanado, portanto, orquestrado, ordenado e coordenado a partir do interior do sistema prisional do Ceará. Onde é que se identifica a falha principal? Aí, porque, teoricamente, não era para se cometer crime no interior do presídio, muito menos comandá-lo externamente. Onde está aí o problema? O advento das facções criminosas tange aí a década de 60. Né? A gente estava aqui pontuando. Nós temos aí nas obras do repórter Carlos Amorim, que trata sobre uma das facções, e do outro especialista em segurança, o Percival de Souza, que também fala de uma outra e de outras. Nós temos uma linha histórica do surgimento e da ampliação de todos esse fenômeno que iniciou no âmbito prisional, mas que hoje, e aí a minha leitura pessoal, já não é
tão delimitada. Hoje o fluxo de informação, de mando, comando, organização é de fora para dentro e dentro para fora, porque essa planta, essa árvore de frutos ruins, ela se ramificou muito, né? Aí sobre digamos, uma falta de atenção, para ser aqui minimalista, como o professor tem usado, professor Rui, minimalista na questão de responsabilidade dos estados, do governo, né, dos governos em geral, em toda a história, desde o surgimento até hoje, em não atentar para esse fenômeno que se iniciou dentro de um presídio, volto a dizer, mas que hoje está em larga escala, dentro e fora, atingindo a sociedade como um todo, em todo o país. Em todo o país, né? o que traz a noção muito clara de falência total e completa. E internacional já, né? Porque já se passou para outros países. Então, o poder disciplinar hoje foi diminuído por aquela desestrutura que a gente tratou aqui inicialmente. Não é? Quando você estrangulou o sistema prisional e o próprio sistema de justiça nas suas possibilidades e nas suas eficiências de fazer o fluxo de justiça acontecer, o que ficou para o sistema prisional, que é o responsável pela manutenção da custódia em todo o tempo em que a sentença diz que o indivíduo deve estar, trouxe para nós, do sistema prisional em si, a dificuldade disciplinar. Sem a disciplina, ocorre aquilo que o professor Rui já comentou, o descontrole, as referências morais, aquilo que as referências de cidadania que você e o sistema, na busca de uma ressocialização, deveria levar ao indivíduo, não acontece. Quando isso não acontece, fica aí a desordem posta. Professor Clésio, então vamos aqui. O Estado falha quando nega à criança, desde a sua mais tenra idade, aquilo que ele precisa pelas políticas sociais, tornando o pobre, o desfavorecido, vítima desse problema da violência. Pelo menos mais favorável, né? Isso. Eu queria trazer aqui uma fala... Ele falha externamente, do lado de cá, e falha também internamente, quando ele, quer dizer, vai custodiar e vai albergar esse criminoso. E como falhou na origem, agora a falha é maior. Né? Porque agora é como se fosse uma falha dupla, porque a falha de origem não foi corrigida. Isso. Quer dizer, a gente ainda não corrigiu a situação de sobrevivência do indivíduo que ainda não é criminoso. Falando do indivíduo que está nascendo. Né? Prevenção primária. O indivíduo, aí que a sociedade veio oferecer o mínimo de condição digna. Então a gente ainda tem essa falha. O nosso presídio, ele tinha pelo menos uma função dentro das suas funções que, de certa forma, ainda tinha alguma validade, que era o impedir o ir e vir. Quer dizer, se a gente não ressocializava, pelo menos segurava e interrompia esse fluxo. Agora não interrompe. Quer dizer, o fora e dentro, dentro e fora, ninguém distingue mais. Quer dizer, o indivíduo é recrutado dentro e o indivíduo é recrutado fora. Quer dizer, então, onde é que está o fora e onde é que está o dentro? O que é dentro do presídio e o que é que está fora do presídio? Hoje é uma fronteira que não existe. Ela desapareceu. Quer dizer, mesmo essas medidas bobas de dificultar o contato de visita íntima, de advogado, quer dizer, isso já foi completamente superado. O controle ele é maior, é o controle de determinação, de organização de bairros. Quer dizer, os bairros sendo agora distribuídos por facções. Quer dizer, a nossa discussão fica muito mais quando a gente vem para o canal comercial, e aí eu acho que cabe uma crítica enorme, né, porque não trata essa coisa de uma maneira séria. Quer dizer, busca muito mais uma visibilidade para pessoas em particular, que têm outros objetivos, que não o objetivo de discutir essa coisa mais seriamente. Quer dizer, precisamos ter uma política muito mais ampla, que passe por todas as secretarias de Estado. Quer dizer, a Secretaria de Educação tem que estar envolvida com a violência, a Secretaria de Infraestrutura tem que estar envolvida com a violência. Se eu tenho uma escola, que essa escola tem um terreno no seu entorno, e esse terreno ele não é tratado com área de lazer e ele é abandonado, quer dizer, eu estou gerando condições propícias para a delinquência. Quer dizer, então, se a gente não traz esse tema para um tema central do governo, isso tem que estar na Secretaria de Governo, isso não é para estar nas periferias. Né? Então, há uma ausência do Estado no sentido dentro e fora, quer dizer, e passa por esse todo. Professor Rui, pelo que o professor Clésio acaba de colocar, a Secretaria de Justiça e Cidadania, conforme o próprio nome e o conceito advindo aí, nesse instante, digamos, deveria assumir um papel de uma secretaria interdisciplinar, na medida em que ela envolve a educação, citado pelo Clésio, a saúde,
a própria gestão do sistema prisional, então não pode ser uma ação isolada. E não é isso que se verifica na prática quando a gente está vendo os resultados dessa violência nesse instante. Falhou o modelo prisional, falhou o Poder Judiciário, falhou a Polícia Militar quando não consegue, quer dizer, o aparelho de segurança como um todo, quando não consegue efetivamente coibir esse abuso. Eu entendo então, no médio prazo estaremos todos mortos? Eu não quero ser apocalíptico, mas... que o aparato estatal sozinho não vai poder substituir os controles sociais todos, família, escola, igrejas, vizinhança e parentela. Então, nós vamos ter um índice de criminalidade alto sempre que tivermos uma sociedade que não tenha outras formas de vigilância e controle que não as do Estado. A não ser que nós chegássemos a uma situação da ficção orwelliana de 1984, que parece que a China está chegando, né? A China vai instalar 170 milhões de câmeras com reconhecimento facial. E você saiu na rua, já está reconhecido, identificado, sabem para onde você foi, o que fez, onde parou, tal. Mas eu acho que isso não é desejável, isso é um pesadelo. E algumas medidas, ou todas essas medidas que têm sido discutidas, têm o seu cabimento. São medidas necessárias que deveriam ser escalonadas, umas de médio, longo, curto prazo, e precisariam ser postas em harmonia, num conjunto bem planejado. Digamos, educação é uma coisa importante, mas é importante para o futuro. Você tem que semear hoje para daqui a 20 anos. Como é que nós vamos resolver o problema de agora? O de curto prazo. De curto prazo. Aí, algumas pessoas pensam que eu abandonei o garantismo. Eu não abandonei o garantismo penal. Mas eu acho que nós estamos vivendo uma situação de conflagração. Estamos numa guerra. Inclusive com alguns aspectos que deveriam repercutir mais e não sei por que não repercutem. O fato, por exemplo, de que o crime possa despejar famílias. Você está na sua casa, chega o bandido e diz, olha, você tem 24 horas para sair da sua casa. Isso eu acho que é pior do que essas mortes que estão repercutindo tanto. Expressam uma insegurança, inclusive o fato da polícia ir garantir a retirada da família, ao invés de garantir a permanência e garantir a retirada da família. Não, eu sou policial, vou garantir que você saia em paz da sua casa para entregar os bandidos. Isso é uma história que seria ridícula se não fosse trágica. Então, o que eu proponho não é a flexibilização da norma jurídica, como estão fazendo aí com o mandado de busca coletivo. Mas também não é a manutenção de certos parâmetros próprios de uma vida, digamos assim, normal. Eu acho que a Constituição tem instrumento para enfrentar situações excepcionais. Tem um estado de emergência que, não resolvendo, passaríamos para o estado de sítio. Não é uma coisa para alarmar ninguém, porque o estado de sítio pode ser de áreas específicas. Poderíamos identificar as áreas conflagradas e dizer, tem estado de sítio aqui. Aí sim. Aí a autoridade policial seria competente para fazer uma prisão cautelar. E bote o cabo preso na mão do delegado um mês que ele resolve todos os problemas. Descobre quem na organização, quem lidera, quem não lidera, quem fornece armas, aí quem cai fornece todo o problema, né? O recurso físico, técnico e o recurso de pessoal, né? Quer dizer, bons salários, porque também é uma questão... Quer dizer, persistiriam esses problemas, mas eles seriam amenizados. Eu trouxe essa discussão. Porque você teria competência sem ferir a Constituição, sem tirar a garantia, você reconhece um Estado excepcional e reconhece que para garantir a paz social, que já foi para o brejo há muito tempo, você precisaria dos instrumentos constitucionalmente previstos para situações de calamidade. Essa é uma situação de calamidade. Que não se está pondo em prática hoje. Eu não ouvi ninguém falar em estado de sítio. Bom, eu trouxe aqui essa discussão hoje, na perspectiva do sistema prisional, não foi por acaso. É porque nessas últimas 3 semanas dessa crise agravada, eu ouvi declarações as mais várias, a partir do próprio gabinete do governador, quando propôs a criação de uma força-tarefa. E eu não vi em nenhum momento a discussão sobre o sistema prisional. Discutiu-se a polícia, discutiu-se o secretário de segurança, a forma de colocar. Porque é o fim da linha. Viu-se a polícia militar. Não, é o fim da linha. E não se discutiu exatamente o ponto mais sensível, que é esse que lida com essas pessoas que já, quer dizer, delinquiram e que, de alguma forma, o Estado tem que se preparar para ressocializar os que forem possíveis ressocializar, e uma grande parte é possível desde que haja política efetiva, né? E garantir segurança daqueles que representam ainda
esse perigo pelo seu grau de periculosidade. Aí, Edmar, eu coloco para você a seguinte questão. Eu, obviamente, não sou especialista em segurança pública, mas eu sou um observador atento dessas questões. Eu observo que a função dos senhores como agentes penitenciários é, talvez, a mais importante das funções dentro desse sistema, porque os senhores estão no dia a dia dos presídios. Os senhores lidam diretamente, cara a cara, frente a frente, com os mais perigosos, até o primário dos transgressores. Os senhores percebem os cheiros, os odores, o silêncio do interior da cadeia, se posso poetizar um pouco aqui. São os senhores. A polícia militar, que faz a guarda externa, só é chamada na hora do confronto, para entrar, e aí a gente sabe que geralmente as intervenções não são lá, quer dizer, recomendáveis. Por que o sistema penitenciário, por que há os agentes penitenciários, sequer há ainda hoje, digamos, uma definição, um reconhecimento profissional melhor e uma transferência dessa responsabilidade, dessa gestão? O que está faltando para isso? Eu, enquanto agente penitenciário, e os colegas, eu acho que do país inteiro, vive uma angústia que é justamente de viver num limbo de identidade funcional. Nós não sabemos se somos segurança pública ou se somos justiça, né? A gente vive nesse limbo até porque a cada estado nós temos dezenas de nomenclaturas para a mesma atribuição, para a mesma função. E a gente busca, inclusive com o PECs, tentar diminuir essa angústia de viver num limbo de identidade, não é? Trazer para o agente penitenciário qual é realmente a sua constituição, né, digamos assim, enquanto um profissional que lida dentro do sistema criminal e de segurança pública de maneira imbricada ali, de maneira... hoje nós temos um papel coirmanado com segurança pública, coadjuvante, ou seja lá, de forma que, tanto por sermos o final da cadeia punitiva, como diz aqui o Dr. Rui, a visão dos gestores sempre nos enxergam muito longe, né? As prioridades são sempre outras. De maneira que hoje o que a gente entende, porque nós estamos aqui na ponta, a gente entende que há, e aí talvez até um senso comum dentro das próprias instituições de Estado e da própria sociedade responsável pela questão da paz social, é uma confusão entre o que é competência e o que é responsabilidade, né? Cada órgão tem sua competência, mas a responsabilidade é de todo mundo, inclusive da própria sociedade. Então, quando se há um momento de crise, o que há é aquela questão de repasse, de responsabilidade. Às vezes fica esse sentimento para nós, não é daqui, é dali, não é daquele, é do outro, né? Quando, na verdade, a responsabilidade é de todo mundo. E dentro das competências que deveriam estar, pelo menos dentro da questão da manutenção do fluxo viável. Então, o agente penitenciário é um ser solto ali dentro daquele mundo, não é? Dentro de uma desestrutura caótica de dezenas de anos. Diga uma coisa, fala-se muito em Código Penal e processo penal. E a lei de execuções penais? A lei de execuções penais é uma lei que não consegue sair do papel na sua inteireza, porque o sistema, na sua questão estrutural, é estrangulada. Ela a desestrutura funcional do sistema prisional não consegue abarcar o espírito da lei, nem o espírito, ainda mais as normativas, né? Então, como você não consegue fazer com que você tenha o poder disciplinar, os atendimentos prisionais, porque todos os recursos faltam para esse direcionamento, o que se tem é uma lei morta. Uma lei branca. Com 30 anos. Uma lei sem... com 30 anos de morte. Eu quero colocar para o professor Pérez e o professor Rui esse problema que eu citei, que a mim incomoda como visão, como cidadão que percebe. Como que, na escala da relação com este prisioneiro, esse aprisionado lá, o agente penitenciário é o primeiro, ou seja, o sistema prisional ele é a última parte, é quando ele é mandado para lá. Lá ele encontra esse agente que passa a ser o primeiro a relacionar-se direto com essa pessoa. É a mediação, né? Como é que este setor pode ser negligenciado, pode ser, por exemplo, esquecido quando se senta para discutir um problema como esse, que está sendo, como disse o professor Rui,
coordenado, ordenado e executado a partir de lá onde eles estão. Arnaldo, você levantou uma questão, você falou do silêncio. Quem lida com o presídio sabe que o silêncio é muito barulhento. O silêncio é ruidoso. Quer dizer, No presídio, o silêncio ele Eu indica diria que é eloquente. Eloquente, né? Quer dizer, quem tem essa informação, quer dizer, quem está mais próximo e que é capaz de, inclusive, fazer um diagnóstico mais preciso até de questões futuras, é quem está lidando ali no dia a dia. Inclusive, é um profissional que eu, até onde eu conheço, de uma remuneração que, infelizmente, deixa muito a desejar. A relação, por exemplo, aos presídios federais é uma distância enorme. O agente estadual é não só mal remunerado, como também mal visto na sociedade, que eu acho que isso talvez seja aquilo que é mais duro para essa profissão. É aquele que, inclusive, tem dificuldades de relações sociais. Quer dizer, é o agente prisional, cuidado. Então, é uma profissão, quer dizer, de risco para o indivíduo. Até onde eu tenho de conhecimento de algumas estatísticas de muito adoecida, de doenças físicas e psíquicas, principalmente. Num nível elevadíssimo, e aí descambando para outras questões, como depressão, o que não seria de estranhar, porque é uma profissão de risco, uma profissão que põe em risco não só ele, como a vida dos familiares, e sem o apoio institucional. Um apoio institucional adequado que deveria ter. Até como alguém que poderia estar contribuindo com informações e fazendo essa mediação para gerar um pouco mais de tranquilidade no meio interno. Eu trouxe essa discussão por isso, porque é isso que me incomoda. Quer dizer, o primeiro que conhece todo esse clima, toda essa atmosfera, digamos, do sistema, é exatamente aquele que menos é adicionado para poder contribuir na definição de uma política. É porque é um trabalho acortinado, né? O trabalho do agente penitenciário é intramuros, né? Não é uma coisa que a sociedade percebe. Você acompanha o policial na esquina, você acompanha um bombeiro numa atividade, tudo é externo, está aos olhos, né? E aí o que você não consegue ver, geralmente, ele passa ao largo é assim que fica. Houve uma PEC que foi aprovada o ano passado. Não, ela está tramitando ainda, né? Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Constituição e Justiça, está na Câmara dos Deputados, né? Foi aprovada no Senado, em primeiro instante, depois está agora. Essa PEC garante aos agentes penitenciários a autonomia administrativa, outras atribuições no sistema de gerenciamento? Antes de tudo, essa PEC ela traz o alento, como eu falei agora há pouco, de nos dar uma identidade. Ela sugere a criação da Polícia Penitenciária e a colocação do sistema prisional dentro do rol de segurança pública do artigo 144 da Constituição Federal. E aí depois toda a regulamentação da atividade, para tirar justamente o agente penitenciário do limbo e trazê-lo a um lugar, né, de par e par ali com os demais órgãos de segurança pública. Essa questão é muito mais grave do que a sociedade está percebendo. Olha, se você comparar as organizações criminosas de hoje com as organizações guerrilheiras de uma certa fase do regime militar, estas organizações criminosas de hoje são infinitamente mais poderosas. Primeiro, porque são mais presentes, têm uma capilaridade muito maior na sociedade. Segundo, porque tem efetivos muito maiores. Qualquer periferia dessa aqui tem um efetivo maior de uma organização criminosa poder bélico também, do que todas as organizações guerrilheiras do Brasil. Terceiro, porque tem um poder bélico maior. E quarto, porque tem maior disposição para a violência e para o risco. Eu vou colocar, como tudo está ruim e pode piorar, eu vou colocar mais pela faixa etária, que é pior ainda. Tem a maior e a mais eficaz das armas, que é a comunicação. Por incrível que pareça, proibido, entretanto, utilizado em larga escala. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Agradecendo ao nosso convidado, o Dr. Edmar Santos, coordenador do Sistema Prisional do Estado do Ceará. Agradecendo aos professores Rui Martins Rodrigues e Clésio Arruda, que nos ajudaram a entender, discutir melhor os vários ângulos dessa questão. A você, assinante, o nosso convite para uma próxima edição. Até lá.